Uma boa tarde a todos que nos assistem aqui nas nossas redes sociais. Estamos aqui com mais um dia, né, de meditação da Palavra de Deus, né? No 20º dia do jejum de Daniel, né? Estamos aí antecedendo, né? Estamos aí quase chegando aí no final do ano, né? E nós estamos aí praticamente com o nosso penúltimo dia, né, de vídeo aqui no nosso canal. Amanhã nós vamos fazer o último, né, aqui desse ano, né, desse ano de 2025. Teremos aí, né, um ano de 2026, que esse ano venha a ser abençoado, né, tanto na sua vida, né, como na vida de todos aqui que nos acompanham, na vida de absolutamente todo mundo aqui, que venhamos ter um ano abençoado, né. Teremos aí, né, fazer até um anúncio rápido aqui, nós teremos até a vigília da virada em todas as igrejas universal do Reino de Deus, né. Você que tá cansado, sabe, de fazer virada de ano em praias, né, em lugares assim que sempre falam, né, que vai dar sorte, usar roupa de cor amarela para dar dinheiro, roupa branca para dar paz no tal ano. Você já fez isso tantas e tantas vezes, em tantas viradas de ano, e você tem percebido que nada tem acontecido. Porque esses tipos, né, de coisa, né, esses rituais aí, digamos assim, esses ritos, né, são coisas, né, essas são coisas que não funcionam. Entende? São coisas que o ser humano tenta se basear, mas não dá certo. Porque são ritos que populares aí que não dão certo. Não tem efeito nenhum. Mas uma coisa que tem efeito é a fé. E quando você oferece os primeiros minutos do seu ano para o Senhor Jesus, para Deus, então você está declarando que esse ano vai ser abençoado. Que o seu ano vai ser de Deus. Esse ano vai ser guiado pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Espírito Santo. Que a sua vida vai ser guiada por Ele. Então, participe da vigília da virada com a gente. Normalmente vai começar às 22 horas. Vai ser no dia 31 aí de dezembro, no último dia. Antecedendo aí o dia 1º de janeiro de 2026. E será às 22 horas até meia-noite. Pode aí no máximo meia-noite 15, enfim. Convido você aí a participar, você que talvez não tenha nem lugar, você não sabe nem onde você vai passar a virada do ano, você talvez nem ligue para esses lugares, você quer ficar na sua. Olha, amigo, eu te garanto que vai ser bom, hein? Vai ser muito bom, isso eu garanto com você. Então, participe com a gente, uma igreja universal mais próxima de você. Aqui na nossa descrição, nós estamos colocando o site universal.org/localizar, é totalmente gratuito, tá, gente? Tudo que está aqui na nossa descrição sobre o site, até mesmo o site Pastor Online, para você conversar com o pastor, você desabafar, você falar dos seus problemas, daquilo que você tem sofrido, enfim, é tudo gratuito, tá bom? Tudo gratuito. Pode entrar aí na nossa descrição, clica lá no site universal.org/localizar para eu localizar uma igreja mais próxima de você, para você nos participar conosco dessa vigília da virada que vai acontecer de 2025 para 2026, tá bom? Bom, o anúncio está feito, vamos agora para a palavra, né? Hoje nós vamos falar sobre a diferença, sobre os frutos de quem é do mundo e a diferença dos frutos de quem é do Espírito Santo, de quem é de Deus. A gente pode até mudar um pouco o tema, né? Podemos falar assim, né? Os frutos de quem tem o espírito da carne, o espírito do mundo, com os frutos de quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O espírito que não é deste mundo, mas é o Espírito que vem do próprio Deus. E essa é a principal diferença. É um detalhe muito importante que falta em muitas pessoas. E vamos falar aqui, né, da clássica passagem, né? Se a gente quer falar de frutos, nós vamos falar da clássica passagem de Gálatas, né, capítulo 5, né? E vamos aqui falar do versículo 19 em diante. Olha o que diz aqui nessa palavra. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você percebe aqui que Paulo, né, nessa carta, ele diz assim, né, que as obras da carne elas são manifestas, ou seja, não tem como elas serem escondidas. Se você tem o espírito do mundo, ou seja, o espírito da carne dentro de você, você não vai esconder isso. Não tem como você esconder o que está dentro de você, não. Não tem como. Porque o que está dentro de nós, ele acaba sendo revelado pelas nossas atitudes exteriores.
O que você faz, o que você fala, com quem você anda, qual é o seu linguajar, o seu tipo de conversa, até mesmo os seus hábitos, tudo isso já revela o que está dentro de você. Por exemplo, se uma pessoa vive falando palavrão, vive falando palavras torpes, né, xingamentos, né, um linguajar totalmente desenfreado, isso mostra que o interior dela é impuro. Né? A própria Bíblia diz, né, Jesus diz que tudo que nós, né, o que a boca fala, né, do que está cheio o próprio coração. Né? É uma frase que também falam, né? Mas assim, essa frase ela é muito importante. Porque você vê tudo que está dentro do coração do ser humano, ele vai ser manifestado de algum jeito. Não tem, sabe, como esconder isso. Né? Não tem como você esconder. Será como você tentar esconder o sol numa peneira. Né? Não tem como. Tudo o que está dentro do ser humano vai ser revelado. Então, quem tem o espírito da carne, tá? Eu queria até citar o versículo 18, que é o versículo anterior, que ele fala assim, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, o Espírito está em maiúsculo, né? Ou seja, é o Espírito Santo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, da lei do homem, né? Da lei humana, porque você está na lei do Espírito. Então você vê que quando você é guiado por algum Espírito, seja o Espírito Santo ou o Espírito deste mundo, você está sendo guiado por alguém, né? Por algo. Quando você está debaixo de qualquer coisa, seja da lei humana ou da lei de Deus, você está debaixo de algum espírito. Ou melhor, esse espírito está dentro de você. Se você fala coisas que são de Deus, se você manifesta obras que são de Deus, isso é a revelação que o Espírito Santo está dentro de você. Um dos detalhes importantes, a gente vai falar, né, porque a gente não terminou a nossa leitura, mas um dos detalhes mais importantes de quem é batizado com o Espírito Santo é que, primeiramente, ele vai manifestar esses frutos. Ou seja, ele vai revelar o que está dentro dele. Por exemplo, você acha que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, que pode falar que tem Deus dentro de si, vai falar palavrão, vai falar coisas, sabe, que tudo que ela falar é contenda, tudo que ela falar ela vai gerar brigas, vai gerar discussões. Você acha que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela arruma confusão sempre? Tudo que ela vai falar é uma confusão. Tudo que ela falar é uma besteira. Tudo que ela fala é palavras negativas, palavras de maldição, palavrões. Você acha que uma pessoa com o Espírito Santo tem esse linguajar? Tem essa boca? Uma vez a gente fez um vídeo aqui no nosso canal, um vídeo muito bom, que é que não tem como, o título é assim, né? Não tem como você sair, né, palavras boas e palavras ruins nas mesma boca. Ou seja, não tem como você, né, pertencer ao este mundo e a Deus. Não tem como você ser das trevas e ser da luz ao mesmo tempo. Então, se você diz que tem o Espírito Santo, você diz que não, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, mas você, sabe, você está totalmente contraditório aqui com o que a Bíblia diz, você está mais se identificando, né, com os frutos deste mundo. Meu amigo, infelizmente dá pra ver que não tem como notar o próprio Deus dentro de uma pessoa assim, certo? Não tem como. Então você vê, ele vai falar que essas obras são manifestas, ele vai falar adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, enfim, tudo que a gente leu, né? E a gente vê que tudo isso aqui a maioria são práticas consideradas comuns, por exemplo, fornicação, que seria o relacionamento sexual antes do casamento, é algo comum, praticamente agora, algo normal aos olhos das pessoas, principalmente mundanas. Elas não querem saber de casamento, elas começam a se relacionar com uma pessoa, não querem saber disso, não quer saber de matrimônio, não quer saber de nada. Adultério, né, que é aquele famoso coisa, né? Se você é um homem que fica com uma mulher, você é otário, né, pro mundo. Pro mundo você é uma pessoa trouxa. Se você tem só uma mulher, né? Uma pessoa, um macho mesmo vai pegar todas as mulheres que vê na sua frente. Né? É o pensamento do mundo, né? A ideia mundana aí. Aí ele vai falar inimizades, né? Ou seja, pessoas que, né, são inimigas de tudo, né? Inimizades, ou seja, só faz, né, dissensão, só faz discussão, né? Ou seja, né, só, onde ela vai, ela causa confusão. Né? E por falar em confusão, aqui mesmo está escrito, né? Que ela vai arrumar contendas, né? Como a gente citou, brigas, iras, né? Praticamente ela vai criar inimizades, né? A própria inimizade aqui. Ela vai criar desunião, né? Temos a idolatria aqui, né? A idolatria aqui não é só, né, o fato de uma pessoa... Eu acho que a gente já fez um vídeo sobre isso, né? Que não é só o fato da pessoa construir uma estátua de um ídolo, de algum deus, e ficar adorando, né? Não é só isso que é idolatria, né? Como a gente vê na Bíblia no Antigo Testamento. Mas a idolatria dentro de si.
Ou seja, muitas pessoas colocam, por exemplo, o dinheiro como seu Deus, colocam a esposa, a família, o filho como seu Deus, né? Ou seja, ela coloca, vai sempre quando você querer colocar alguma coisa, alguém acima de Deus dentro de você, então você já está cometendo idolatria. Essa é a idolatria dentro de você. É a idolatria praticamente no nosso tempo, né? Mas claro, né, idolatria também, né, de alguém colocar um ídolo, né, acima de Deus, querer comparar algum ídolo, alguma imagem, né, seja do que for, sendo uma pessoa que ocupe o lugar de Deus, obviamente também idolatria, né? Mas também tem a idolatria interior. A invejas, né, pessoa que tem aquele olho gordo, né, com os outros, né? Homicídios, né? Homicídio que a gente sabe muito bem, né, matar uma pessoa. Mas uma coisa interessante, né, é que Jesus também fala sobre a morte das palavras, né? Que se você tem uma contenda com o seu irmão, né, é praticamente um homicídio, né? Não um homicídio físico, mas um homicídio espiritual. Quando você vai lá e fala uma palavra ruim, você cria uma discussão, você, sabe, você discute, você, digamos assim, você lança uma palavra de ofensa para aquela pessoa, sabe, você magoa uma pessoa, você está praticamente matando ela, né? Você vê que muitas pessoas, por exemplo, que acabam sofrendo essas ofensas dentro da igreja, acabam saindo, ou seja, morte espiritual por causa de outros, por causa da palavra dos outros, né? Morte espiritual, né? E, obviamente, isso vai ser cobrado desse tipo de gente. Bebedices e glutonaria, né? Ou seja, né? Pessoa que bebe, né? Pessoa que é viciada nas bebidas aí, ó. Também, obviamente, né? Coisas do mundo. E a glutonaria, né? Que é você comer mais do que se deve. Né? A pessoa que já está com o pão cheio, mas quer comer mais, né? Isso é você querer destruir a própria imagem de Deus, que é você. Né? A imagem do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Aí vai falar que coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão declaro, como também Jesus vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se você tem o espírito do mundo dentro de você, você não vai ser salvo. Agora vamos ver, né, sem delongas, né, vamos ver a partir do versículo 22 qual o fruto, qual a manifestação de um salvo, né, de quem vai entrar no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, ou seja, não há lei humana. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Olha só, que detalhe interessante. Uma coisa que eu sempre percebi, há anos que eu já analiso essa passagem aqui, de Gálatas, é que você percebe que os frutos da carne são mais, né, claro, mencionados aqui, né, no texto, os frutos da carne são muito mais do que os frutos do Espírito, ó. Porque vamos contar, ó. Frutos da carne, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ele cita 18 exemplos de um fruto da carne. Enquanto o Espírito é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, você vê que os frutos da carne é o dobro dos frutos do Espírito aqui. Ou seja, o que isso nos mostra? Que, infelizmente, a gente vê que o mundo ele tem se tornado algo mais atraente. As pessoas têm sido mais adeptas à carne, ao espírito deste mundo. Porque o espírito deste mundo, de fato, você pode ficar horas citando pecados, citando coisas que praticamente vai tirar sua salvação. Mas em Apocalipse tem uma lista mesmo que mostra quem não vai ser salvo. Eu já vi gente reclamando, falando, caramba, né? Se for assim, ninguém vai ser salvo. A questão é que a porta é estreita, né, meu amigo? Se você acredita que você pode ir pro céu sem um arrependimento, né, com esse peso do pecado dentro de você, com esse peso das trevas dentro de você, você fazendo tudo que você quer, não tem como. Porque o Senhor, meu amigo, o Senhor Jesus, Deus, ele é santo. O seu reino, o paraíso é santo. O céu é santo. Não tem como o pecado entrar lá dentro. Não tem como uma pessoa cheia de erros, cheia de falhas, sem arrependimento, entrar no céu, não. Não tem como. E é por isso que muitos vão ficar de fora. Porque muitos mesmo dentro da igreja têm os frutos da carne. Aparentam, né, ter o fruto do Espírito. Às vezes tem uma carinha de santinho, mas não tem nada de santinho ali, não. Uma vez eu ouvi mesmo um pastor falar, né, que ele fala assim, né, que do altar, se você olhar para todo mundo assim na igreja, ele não pode falar quem é e quem não é cristão de verdade.
quem é e quem não tem o Espírito Santo de verdade assim, porque ele não convive com as pessoas. Você só vai saber se você é ou não é de Deus você mesmo. Você mesmo, porque você sabe como você é. Você sabe como é sua mente, você sabe como é sua vida, você sabe como é meu coração. Por exemplo, eu poderia estar falando tudo isso aqui, né? Aliás, a gente já bateu mais de 100 vídeos aqui no nosso canal. Eu já fui ver aqui, mais de 8.000 pessoas já nos viram aqui no YouTube, né? Mais de 2.000 pessoas em outras redes sociais. Né? Eu fico muito feliz, né, que muitas pessoas têm sido evangelizadas. Mas, por exemplo, imagina, né, quase 10.000 pessoas que já me viram aqui no YouTube, já viram as minhas mensagens, já viram, né, alguns vídeos que a gente já falou aqui. E se eu não se eu fizer totalmente o contrário que eu prego, né? Você poderia imaginar, caramba, esse jovem aí, ele é usado por Deus, como muita gente já falou. Mas no início da minha fé, eu falava assim, né, claro, né, de um jeito mais tímido, mas eu falava também. Eu lia um texto bíblico e falava, né, um entendimento, eu explicava ali, mas eu vivia na pornografia, eu vivia nas coisas do mundo. Eu vivia nos frutos do mundo. E eu não falo isso com vergonha não, porque eu posso declarar que Deus, ele é poderoso, porque ele me transformou. Mas eu tive que entender que eu precisava mudar, que eu precisava dar o passo de arrependimento, que eu tinha que largar esses frutos, que eu tinha que procurar ajuda, que eu tinha que buscar mais a Deus, que eu tinha que ler mais a sua palavra, orar mais, estar mais focado nas coisas de Deus do que as coisas do mundo. E Deus me libertou, graças a Deus, graças a Ele. Mas o que a gente vê é que muitas pessoas dentro da igreja, elas são acomodadas espiritualmente. Por isso que elas não fazem essa distinção. A falta do Espírito Santo dentro das pessoas é algo tão terrível, e é por isso que a gente vive falando aqui que você precisa receber o Espírito Santo, por causa disso. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai poder fazer essa distinção, não. Você vai andar no espírito da carne, segundo o espírito do mundo, pensando que você pode estar tudo bem com Deus. Não, estou tudo bem com Deus, sim, eu estou na fé, graças a Deus vai arrebentar. Você pode pensar que você está na fé, mas você não está na fé, porque as suas obras te denunciam. As suas ações já te denunciam. Entende? E você vê que o amor, que é o amor? É o amor às almas, a alegria, a paz. Você é uma pessoa paciente, né? Ou seja, o Espírito Santo ele te dá tudo aquilo que o mundo não te dá. O mundo parece ter mais variedades aqui, quando você quer comparar, parece. Mas as variedades do mundo são puro, sabe, puro lixo. Porque tudo que o mundo vai te dar é como diz um ditado, o diabo ele vai te dar tudo isso aqui, ó. Pode voltar no capítulo, se você quiser ler o capítulo 5 inteiro, você compara. Você lê tudo o que está as frutas da carne. Aí você vai. Agora você vai meditar nessa frase aqui que eu vou falar, ó. Tem um ditado que é assim, né? O diabo ele te dá com uma mão as coisas, ele toma com as duas. Essa é a realidade. Ele te dá com uma mão tudo isso aqui do mundo e tira com as duas depois. Ou seja, ele vai te dar o prazer do mundo para depois pegar sua alma. E você vai perder sua salvação por causa disso. Você vai perder sua alma por causa disso. Por causa do pecado, por causa de 5 minutos de prazer, por causa de querer aí ficar pulando cerco, de ficar querendo aí cometer adultério, fornicação, não querer esperar, não querer fazer nada, sabe? Querer ser uma pessoa que gosta de arrumar contenda, uma pessoa briguenta, tudo aquilo que parece que é algo prazeroso para a carne, que parece que você está levando vantagem sobre os outros, mas que no final de tudo vai ser tudo, né? Vai ser tudo vão. Porque você vai perder o seu maior bem, o seu maior tesouro, que é a sua alma. O que adianta? O que adiantou os prazeres ali se você vai perder sua salvação, meu amigo e minha amiga? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nenhuma coisa, não. Agora, quando você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito da salvação. Ele te guia para a salvação. Ou seja, você vai ter sua alma salva. Você vai ganhar muito mais que o mundo ganha. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito que vai te dar tudo que você necessita. Compara a vida de quem tem o Espírito Santo com a vida de um mundano. O mundano pode se sentir livre, mas ele não consegue dormir, não consegue declinar a cabeça dele no travesseiro e dormir. A maioria fica aí com depressão, né, chorando, amarguradas, precisam de remédios, de terapia, precisam aí ficar fazendo um monte de paranauê aí pra tentar dormir, pra tentar ter um momento de paz que ainda vai durar poucos tempos e que depois vai ficar na depressão de novo, vai ficar pior ainda do que antes, né? E você vê que a Bíblia vai dizer uma coisa, os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
Você vê do mesmo modo que Jesus ele morreu crucificado pelos nossos pecados, a Bíblia aqui ela não tá usando aquele mesmo argumento que as pessoas usam, não. Eles dizem assim, a gente tá na época da graça. Pô, Jesus já morreu por mim, então tá tudo bem. Agora é só ficar lá na igreja, né, participar dos cultos ali e tal. Mas, né, Jesus já fez a maior parte. Verdade, ele fez a maior parte. Mas tem gente que usa isso como argumento para não querer sacrificar a sua vida. Sendo que a Bíblia diz que os que são de Cristo crucificaram a carne. Ou seja, se você se diz que é de Jesus, você é de Cristo, mas você vive segundo os frutos da carne, ou seja, você vive tudo aquilo que a gente falou aqui. Se você vive segundo os conselhos do mundo, sua vida talvez está mais para o mundo do que para Deus, sabe? Você fala, o que você fala não condiz com o que você ouve na igreja, suas palavras vão contra o que você diz seguir, então você nunca crucificou a carne. Você vive segundo ela, nunca crucificou ela. Ou seja, você nunca sacrificou a sua carne, você nunca sacrificou suas vontades, você nunca sacrificou seus desejos. Você continua com eles dentro de você. Cadê a morte espiritual aí? Né? Cadê a morte da velha criatura? Cadê o nascer de novo aí? Né? Não tem como. Aliás, não tem nem como o Espírito Santo habitar em alguém que está, né, no mundo. Está com o seu interior cheio de lascívia, cheio de adultério, de, né, inimizade, cheio de amargura, de mágoa, de tudo aquilo que é da carne. Né? Porque olha só, né? São 18 frutos aqui citados da carne, mas não é só isso, existem coisas piores. Né? Coisas piores que estão dentro da carne, dentro do ser de muitos, e que ainda acham inofensivos, mas que estão tirando elas do céu. Estão levando elas para o inferno. É o espírito do mundo aí, ó. Né? Parecendo ser algo bom, mas é tudo engano, meu amigo, é tudo engano. Né? É igual né, se tiver um bolo, né, um bolo bem bonito, assim, né, um bolo bem saboroso, assim, se tiver chumbinho dentro dele, que adianta toda a boniteza dela? Se se o efeito dela vai te matar, né, por causa daquele chumbinho, né? O pecado é assim, o pecado ele parece algo bom por fora, mas por dentro ele tem veneno. Por dentro ele é venenoso, meu querido. Essa é a realidade. Eu não falo isso, né, porque, tipo assim, nossa, eu sou um ser perfeito, né, eu nunca pequei. Claro que eu peco até hoje. A diferença é você pecar, ou seja, você erra, você falha, você vai falhar muitas vezes, mas depois você entende que não vou fazer mais isso. O que eu fiz foi errado, Senhor, me perdoa. A diferença é você pecar e você já saber que você está errado e se arrepender, e a outra é você que continuar se mantendo no pecado. Os tropeços são normais. A Bíblia mesmo diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas quando você tem o Espírito Santo, você pode até tentar cair, mas o Espírito Santo vai te levantar. Agora, quem não é do Espírito, ou seja, quem vive segundo a carne, vai continuar no pecado sem peso na mente, sem peso na consciência. Não tem peso na consciência, não. Aí ele vai dizer, se vivemos em Espírito, então andemos também em Espírito. Não seja como um hipócrita na fé, como muitos têm sido. As pessoas dizem aí que tem o Espírito Santo, mas as suas atitudes não condiz com isso. Se você diz que é do Espírito, então ande como alguém que tem o Espírito Santo. Ou seja, os pés de quem tem o Espírito Santo, sabe por que são usados? Sabe qual é o caminhar de quem tem o Espírito Santo? O caminhar dele é em ganhar almas, é em salvar. O maior amor, um dos maiores amores do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus, é a salvação da alma. O desejo de Deus é salvar a alma. Então, se o Espírito de Deus está dentro de você, então o desejo vai ser o mesmo. O desejo vai ser de, primeiro, ganhar a sua alma, ou seja, você vai ter o amor com a sua própria alma, de buscar salvar a sua alma e também salvar a alma dos outros. Você não vai obrigar ninguém a aceitar Jesus, a abandonar os pecados, né? Você não vai pegar todo mundo e levar para a igreja assim. Né? Tem a questão do livre-arbítrio. Mas os seus pés são de falar, de anunciar as boas novas, de falar de Jesus. Você vai fazer a sua parte e você vai ter amor. Você, digamos assim, você vai se sacrificar para aquelas almas. Você vai ter ouvidos para ouvir o que ela vai ter a falar. Você vai aconselhar, porque o Espírito Santo vai te usar para você falar. Você não precisa ser pastor, você não precisa subir ao púlpito, você não precisa ter um título da igreja para você falar de Jesus, para você, sabe, falar, você aconselhar. Mas você tem que ter o Espírito Santo para falar o que está na sua palavra. A necessidade é ter o Espírito Santo. E é o que falta em muitas pessoas. Na maioria geral, na esmagadora maioria das pessoas, infelizmente, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro até de lugares que de fato falem de Jesus, mas ainda assim elas
Elas não absorvem nada daquilo. Infelizmente é isso. Mas essa foi a lição de hoje. Viva segundo o Espírito. Busque viver segundo o Espírito Santo. Abandone os frutos da carne. Você tem a chance, meu amigo, de escolher hoje qual caminho você vai seguir. Se você pensava que estava andando segundo o Espírito, segundo o que Deus ele manda aqui na sua palavra, mas você se identificou mais com os frutos da carne do que dos frutos do Espírito, está na sua hora de se arrepender, de largar isso. Fala para Deus, Senhor, tira o desejo do mundo dentro de mim, tira o desejo da carne dentro de mim. Foi isso que eu pedi para Ele quando eu era mais afundado nas minhas vontades do mundo, dos meus próprios desejos. Eu pedi para Deus isso, para Ele tirar essas coisas dentro de mim. Eu fiz um voto para Ele que eu não faria mais aquilo. Por amor a Ele, por amor ao Espírito dele, eu não faria mais aquilo. Faz esse voto, mas tem que ser um voto que não é um voto de tolo, né? Você tem que cumprir esse voto. Pela sua alma, meu amigo, pela sua alma, porque o que a gente está fazendo aqui não é brincadeira, não. O que eu estou falando aqui não é brincadeira, é a própria palavra de Deus. Vamos voltar aqui, ó, versículo 21, quando ele fala, né, das invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que esses que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o que está em jogo aqui é a sua alma, meu amigo. Se você pratica ou não pratica os frutos do Espírito, tudo aqui está sendo decidido pela sua salvação. E não é Deus que vai escolher por você. É você mesmo que vai escolher por você. Então faça essa escolha hoje. A escolha de mudar a sua vida, de mudar os seus hábitos. Se for para pagar contatos que você sabe que estão te fazendo mal, sair em grupos de WhatsApp, de redes sociais, enfim, que você sabe que ali não tem nada de Deus, que ali só está fazendo você ficar mais próximo das coisas do mundo do que de Deus, então faça, meu amigo. Larga. Se for necessário, quebra o chip ainda do celular. Se tem aqueles contatos de pessoas que só estão fazendo você pecar, que só querem o seu mal, querem o seu bem. Parece que falam que querem o seu bem, mas né, querem o seu mal, na verdade. Uma vez a gente mesmo falou aqui num post, né, que o povo do mundo, eles têm uma aparência de que quer o seu bem, mas não quer o seu bem coisa nenhuma, não. É triste realidade. O único que quer seu bem é o próprio Deus. E ele, meu amigo, morreu numa cruz, se fez carne, e morreu numa cruz para que você fosse salvo dos seus próprios pecados e do inferno, que foi reservado ao diabo e aos seus demônios, mas que muitos estão indo para esse lugar por causa dos seus erros. E não pense, o inferno é injusto, então? Na verdade, o inferno, meu amigo, foi criado para os demônios, mas muitos estão indo para esse lugar e vão para esse lugar porque estão fazendo as vontades dos demônios. Não tem como você fazer as vontades dos demônios e querer ir para um lugar onde esses mesmos demônios foram expulsos. Entende? Então, o jogo aqui é pela sua alma. Pela sua alma. O jogo aqui é pela sua alma. E é isso que importa, a salvação dela. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com esse conselho, fique com essa meditação. Foi forte, hein, meu amigo? Foi forte. Se você compreendeu ela, eu creio muito bem que esses aí que compreenderam ela, entenderam essa mensagem, com certeza vão rever sua fé, vão rever o seu interior, o seu coração. Reveja, meu amigo. Porque até eu que faço esses vídeos, revejo como tem sido o meu ser, como tem sido o meu interior. Então reveja como tem sido o seu ser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo.